Olá, uma palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Durante a nossa vida, a gente enfrenta muitas situações que a gente não compreende. Tem coisas que acontecem perto da gente que a gente não entende. E por mais que a gente procure saber, mais difícil às vezes se torna, porque a gente sempre olha pelo nosso olhar humano. A gente sempre procura ter uma experiência em Deus, mas a partir do nosso olhar humano, a partir do nosso campo de visão, nós vemos limitado. E dentro desse limite a gente vive o que é aparente para a nossa vida. Às vezes a gente vive momentos de como eles se apresentam. Se está tudo em paz, nós ficamos em paz. Se há algo e começa a ser conturbado, a gente também começa a ficar agitado. Se há algo que está desmoronando diante da gente, a gente também se desmorona. A gente também fica ruindo diante de tantas e tantas situações. A gente vive mais do exterior para o interior. E deveria ser ao contrário, trazer nosso interior e expor. Conseguir um novo entendimento diante de tudo que acontece. Porque o que está diante de nós não significa nada para quem a gente crê. Ele que vive no mistério. Deus é mistério. Deus, ao nosso olhar, a gente não alcança, no nosso olhar humano. Mas a gente pode aprender a ter esse olhar na sabedoria. A gente pode aprender a conhecer os planos de Deus, aprender a compreender a vontade de Deus na nossa vida. A gente pode ter um momento e tenha ações agradáveis a Ele. Mas como? A nossa procura da sabedoria. A sabedoria, ela nos traz o entendimento, a sabedoria divina. E a gente deve procurar intensamente essa sabedoria. Só alcança isso se pedir. E o Senhor derrame sobre a nossa vida a sabedoria. E o Espírito Santo dele nos envolva um poder agindo. Então a gente vai deixar de viver a mercê do que o mundo nos oferece. Nós vivemos como reféns nesse mundo. Nós somos reféns. Nós nos fazemos, às vezes, também reféns. A história, às vezes, pessoas nos tornam reféns do mundo pela nossa história, porque a gente não nasce sozinho, a gente tem uma história diante de muitas e muitas pessoas. E cada história de pessoa, ela nos envolve. Cada pessoa, ela age na nossa vida. Os nossos relacionamentos, as nossas amizades, elas trazem um pouquinho disso tudo para a gente. E se a gente não tiver cuidado, se a gente deixar, e às vezes não é culpa, mas é por uma vivência histórica que a gente teve, a gente vai vivendo, se distanciando do divino, do espiritual, de tudo. A gente vai criando uma vivência mais material. E o mundo está levando a isso, né? Uma vivência mais material. Você vive aí, o agora, né? Nesse momento, vivenciando também cada dia mais. Você vive agora, mas querendo construir um amanhã, sempre pensando no futuro. Não no futuro de você ir alcançar, mas alcançar o
céu, mas aquele futuro tudo você faz para planejar para o mais adiante. Faça isso, faça aquilo, planejando. Não. A nossa vida, ela tem que ser agora. O futuro ainda não existe, o passado passou e a gente vive nesse presente. Nós temos que vivenciar a nossa vida agora, construir o céu a partir desse momento, não deixar para o amanhã, não fazer para amanhã, se desligar mais, se desapegar mais das coisas, se desapegar mais dessa vivência que a gente tem, entrar e pedindo a sabedoria. E a gente faz. Se você ler Sabedoria 9, você vai ver como você se direcionar, aprender. Não é do dia para a noite. Não adianta a gente querer entrar e a gente tem que aprender a ter a paciência. A paciência, por que a paciência? Porque a gente tem que trabalhar em toda a história da nossa vida. Aquilo ali não sai de um minuto para o outro. Tudo e foi informações. Claro, o Senhor pode fazer aquilo ali, o Senhor pode tocar na nossa vida tão poderosamente que a gente pode se transformar. Mas a gente tem a liberdade. Diante dessa liberdade, ele não passa, mas ele pode transformar. E como ele transforma? Nosso coração aberto e preparado para isso. Para esse aprendizado. Aprender a viver essa nova realidade. E quanto mais a gente entra nesse caminho, mais a gente se ficar nele, se fixar nele de maneira impactante. E o Senhor venha sobre nossas vidas de um modo impactante e não superficial. E a gente deixa Ele construir na nossa vida isso, mas que a gente procure, antes de tudo, a sabedoria. Mais adiante no livro da sabedoria diz assim: ninguém pode conhecer a tua vontade se tu não lhe deres a sabedoria, e se das alturas não enviares o teu Espírito. Ele enviar o Espírito dele, ele nos dá a sabedoria, e não é só sabedoria, é também termos o Espírito Santo sobre a nossa vida, e tudo vai ficando mais claro, a gente vai trabalhando melhor, a gente vai se organizando. A sabedoria, ela nos guiará com prudência em tudo que a gente fizer, e nos protegerá. Deixar de ser, assim, impetuoso, né? Deixar de ser assim, às vezes imprudente, a gente faz assim, de qualquer jeito, assim, às vezes a gente se deixa envolver por completo pela nossa vontade, pela nossa personalidade, pela nossa história, a gente vai assim e se lança sem às vezes nem saber, sem às vezes nem orar na graça de Deus, sem às vezes nem orar antes. Muitas coisas se apresentam na nossa vida e a gente já aproveitar de imediato. Não, é só olha o momento, é só aquela oportunidade. Não. Tenhamos paciência. Deixar Deus construir em nós. Nos curar, nos libertar de fatos na nossa história, de momentos impactantes na nossa história, e a gente se sentir mais leve, vai se sentindo mais leve, e aí a gente vai, através do Espírito Santo, sendo formado, aprendendo a ser agradável, saber como ser agradável, ter uma ação, serão agradáveis a Deus, mas na sabedoria, sem a sabedoria a gente não consegue. Olha, diz assim, ó, mesmo que uma pessoa pareça ser perfeita, ela não vale nada se não tiver a tua sabedoria. Por mais perfeito que a gente seja nesse mundo, a gente não é nada se não tiver a sabedoria de Deus. A gente se envolva nessa sabedoria, a gente entre nesse processo de sabedoria. Senhor, nos enche, Senhor. Nesse momento, enche-nos, deixa um pleno da tua sabedoria. Incendeia teu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa vida, para que aqueles pensamentos maus, pensamentos negativos, pessimistas, saiam da nossa vida, Senhor. Abre nossos olhos, nos ajuda, Senhor, porque a gente precisa da tua ajuda, Senhor. Nós por nós mesmos, Senhor, não conseguimos sair desse caminho, nós por nós mesmos não conseguimos ter uma visão nova. Só através de Ti, só com a Tua sabedoria, nossos olhos, nosso coração, tudo em nós abre
a tua graça, abre-se ao mistério e a gente aprende a deixar e vivenciar o aparente e viver mais no mistério, Senhor. Inunda-nos, Senhor. Inunda cada pessoa que está, ora, escutando, vendo esse vídeo. Inunda com a tua sabedoria, com a força do teu Espírito Santo, Senhor. Cura, liberta, converte, transforma, toca essas pessoas, toca cada um de nós, toca cada um de nós, Senhor, para que a gente vivencie cada vez melhor a tua graça, Senhor, e a gente aprenda dia a dia a direcionar, a entrar no teu caminho, a permanecer no teu caminho e trabalhar, enchermos dessa sabedoria para cada um de nós, Senhor, manifeste o poder, manifeste a graça, Senhor. Manifeste a bênção. Porque está tudo aí no meio de nós, Senhor. Faz isso. Acontece. Receba, meu irmão. Receba a transformação. Receba a quietude. Tenha paciência. Tenha paciência diante dessa situação. Isso não lhe pertence. Isso não é teu. Isso não é para ti. Toma posse. Toda essa situação que você está aprisionado não é para ti. Não tome posse da graça de Deus libertadora agora, nesse momento. Glória, aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.